A Virgem Maria apareceu em Lourdes, entregando mensagens a Bernadette Soubirous, que ressoariam através dos séculos. Até a data, 4 das 5 profecias reveladas foram cumpridas com uma precisão desconcertante. Desde descobertas científicas revolucionárias até ao surgimento de conflitos que marcaram a história humana. Mas é a 5ª profecia, aquela que ainda paira sobre o nosso futuro, que nos deixa sem fôlego. Estamos prestes a testemunhar o cumprimento de uma visão que poderá mudar o curso da história humana tal como a conhecemos. No coração da França do século XIX, numa pequena cidade que parecia esquecida pelo tempo, ocorreu um acontecimento extraordinário que deixaria uma marca indelével na história e nos corações de milhões de pessoas. Em 1858, em Lourdes, uma jovem de origem humilde, Bernadette Soubirous, viu-se no centro de um fenômeno que abalaria as convenções religiosas e científicas da época. A história de Lourdes está repleta de mistério e maravilha, mas também de uma profunda batalha espiritual. Face ao anticatolicismo desenfreado após a Revolução Francesa, estimulado pela maçonaria, pelo racionalismo e pelo ateísmo, a Virgem Maria escolheu uma simples camponesa para enviar uma mensagem que desafiasse os poderes terrenos e espirituais da época. A aparição de Maria a Bernadette e a criação de uma fonte milagrosa de água foram vistas como um sinal divino, um contrapeso às forças do ceticismo e da negação do sobrenatural que caracterizaram a época. Alexis Carrel, renomado cientista e ganhador do Prêmio Nobel, visitou Lourdes com a intenção de desmascarar o que considerava uma farsa. No entanto, as curas milagrosas a que assistiu levaram-no a reconsiderar as suas convicções, testemunhando assim o poder da fé e a presença do divino no impensável. Seu livro, A Viagem a Lourdes, tornou-se um marco, oferecendo uma perspectiva científica sobre espiritualidade e curas milagrosas, e destacando a eterna luta entre a fé e o racionalismo. Desde 1858, mais de 7.000 curas foram registradas, sendo 70 delas oficialmente reconhecidas como milagrosas. A última cura reconhecida foi em 2018, destacando que os milagres de Lourdes continuam a manifestar-se mesmo nos tempos modernos. Entre as histórias de cura mais comoventes está a da irmã Joséphine Marie, nascida Anne Jourdain, que foi milagrosamente curada da tuberculose pulmonar em 1890, após uma peregrinação a Lourdes, durante a qual mergulhou nas águas da nascente. Embora seu médico tenha desaconselhado a viagem devido ao seu grave estado de saúde, sua cura foi tão completa que ele pôde retomar uma vida ativa dentro de sua comunidade religiosa. Outro caso significativo é o de Amélie Chagnon e Clémentine Trouvé, curadas no mesmo dia, 21 de agosto de 1891, de doenças que exigiriam intervenções cirúrgicas radicais. Suas curas, ocorridas após imersão nas águas de Lourdes, foram reconhecidas como milagrosas pelas autoridades eclesiásticas competentes. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e comente Amém. Assista até o final para descobrir a incrível profecia que está se cumprindo. Bernadette testemunhou 18 aparições extraordinárias entre 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858. Num dia que parecia qualquer outro, enquanto recolhia lenha perto da gruta de Massabielle com a irmã mais velha e uma amiga, Bernadette ouviu um som semelhante ao de uma rajada de vento. Ao olhar para baixo da gruta, viu uma figura de beleza incomparável. Uma mulher envolta em luz, vestida de branco com cinto azul, segurando um rosário nas mãos e com uma rosa dourada adornando cada pé. De joelhos, Bernadette rezou o terço com a visão, que, embora permanecesse em silêncio, conduziu a oração passando as contas do rosário entre os dedos. A Virgem Maria, por ser a mulher misteriosa, não só se limitou a mostrar-se a Bernadette, mas também lhe confiou mensagens de imenso valor.
convidou a oração e a penitência pela redenção dos pecadores e pela salvação do mundo. Encarregou Bernadette de escavar a terra da gruta de onde emergiu uma fonte de água com propriedades milagrosas. Solicitou a construção de uma capela no local do Aparições e convidou os fiéis a peregrinar. Com as palavras "Eu sou a Imaculada Conceição", Maria não só confirmou o dogma proclamado pelo Papa Pio IX 4 anos antes, mas também estabeleceu uma ligação direta com a fé e os mistérios da Igreja Católica. Carel, um nome envolto numa aura de mistério, levantou questões sobre a sua possível filiação à maçonaria. Os círculos que frequentava pareciam sugerir tal ligação, mas é a transformação dos indubitáveis maçons em lordes que captura a imaginação. Morse Cayet, um médico respeitado e venerável mestre de uma loja de prestígio no Grande Oriente da França, teve uma experiência transformadora em Lourdes em 1984. Acompanhando sua esposa doente, ele ouviu uma voz chamando-o, incitando-o a se oferecer em troca de cura. Este momento de revelação levou-o a solicitar o batismo e a abandonar a maçonaria, buscando refúgio na Espanha, longe das perseguições. 28 anos depois, uma história semelhante tocou o arquiteto francês Serge Abad Galardo, testemunhando o poderoso apelo à conversão na gruta de Massabielle. Após 25 anos como membro da maçonaria, um acontecimento milagroso desencadeou o seu abandono da sociedade secreta e o seu regresso à fé católica, apesar da perda dos seus cargos profissionais em França. Santa Bernadette entregou ao Papa Leão XIII uma carta contendo 5 profecias, visões que atravessariam o tempo para chegar até nós hoje. Estas profecias foram zelosamente guardadas nos arquivos secretos do Vaticano, desaparecendo no silêncio da história até 1997, quando foram redescobertas pelo padre Antoine Lagrange durante as suas investigações sobre a correspondência relacionada com Lourdes. As 4 profecias cumpridas descrevem com extraordinária precisão eventos e descobertas que moldaram o nosso mundo. A primeira profecia anunciava que Lourdes se tornaria um centro global de cura, um farol de esperança para os doentes e aflitos, o que se cumpriu plenamente após a morte de Bernadette. A segunda profecia previa uma série de descobertas científicas revolucionárias, incluindo o uso da energia elétrica, a invenção da lâmpada e do gramofone, que mudariam radicalmente o modo de vida da humanidade. A terceira profecia mergulhou em territórios mais sombrios, prevendo o surgimento de um mal terrível na Alemanha que sufocaria a Europa e o mundo na década de 1930. Uma clara referência à praga do nazismo e à Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveria quase todas as grandes nações do planeta. A quarta profecia, por fim, previa que os homens voariam para o espaço, feito que parecia pura fantasia na época de Bernadette, mas que se tornou realidade consolidada no século XX. Mas é a quinta profecia, ainda por cumprir, que cativa a imaginação e levanta questões profundas sobre o nosso futuro. Esta profecia fala de uma era de paz em que toda a humanidade regressará a Deus, marcando o fim da era da ciência com o alvorecer de uma nova fé universal. A visão prospectiva é tão ousada quanto revolucionária. Chegará o dia em que se reconhecerá que foi o Senhor quem criou o mundo e o homem, desencadeando uma reconsideração radical do papel da ciência na sociedade. Além disso, a profecia vai mais longe, prevendo que os médicos encontrarão uma forma de unir a essência do homem com a dos animais, criando criaturas que, embora sejam resultado do progresso científico, serão percebidas como não naturais. Isto levará a uma rejeição coletiva da ciência antiética, culminando num renovado espírito de rebelião contra os cientistas que perderam de vista a moralidade. Neste contexto de renovação espiritual e moral,
a profecia anuncia também um confronto final entre os seguidores de Maomé e as nações cristãs, culminando com o uso de uma arma de grande poder sobre uma cidade da Pérsia, o actual Irão. Contudo, esta fase de conflito será ultrapassada e o sinal da cruz prevalecerá, conduzindo à unificação espiritual do mundo sob a bandeira do cristianismo. A visão termina com uma promessa de paz e prosperidade sem precedentes. Milhões regressarão a Cristo e o poder da Igreja crescerá, inaugurando um século de bênçãos divinas, prosperidade e libertação da pobreza ou da fome. Nesta nova era, 1 em cada 10 pessoas receberá o dom divino da cura, e o século XXI será lembrado como a segunda idade de ouro da humanidade. O reconhecimento oficial das aparições pelo bispo de Tarbes em 1862 marcou o início da institucionalização do culto mariano em Lourdes. Este acto não só legitimou as visões de Bernadette, mas também convidou à construção de um santuário, alimentado pela generosidade dos fiéis, estabelecendo Lourdes como local de veneração aprovado pela Igreja Católica.